Estamos chegando com o Papo Reto pela Cultura FM e redes sociais. Sou Marcelo e com a produção da Martins Escritório de Ideias, apoio cultural de Imóveis Irati. Tradição e qualidade na Avenida Getúlio Vargas. Macaroni, o macarrão fabricado em Irati, e farinha de milho Flor da Serra de Mário Pianaro Ângelo. Hoje conosco, Virgílio Trevisan, fazendo parte aqui do Papo Reto. Obrigado por ter vindo ao programa, Virgílio. Pois não, muito obrigado a vocês pelo convite. É imensa satisfação e pela consideração que você, pelo convite, né, de dar a oportunidade de nós falarmos alguma coisa aqui sobre cultura, sobre música, conforme isso. Com certeza. Saber um pouco mais do Virgílio Trevisan. Algumas pessoas que conhecem o Virgílio da música, ouviram falar do Virgílio. Virgílio é uma pessoa muito bem falada na cidade, muito querida na cidade. O que o Virgílio ele faz da vida? Para que as pessoas saibam qual é a história do Virgílio. Eu fui funcionário do Banco do Brasil de 1975 a 1996, quando houve um PDV, eu saí do banco e daí fui tentar a vida de uma outra forma. E tenho alguns imóveis de herança e é onde eu vivo do imobiliário. Tentei viver da música, mas da música é difícil, embora a minha carteira profissional de músico exista e eu faço minha declaração de imposto de renda ainda como músico com o maior orgulho. Que bom. Algumas pessoas, elas imaginam que todo músico realmente ele ganha milhões e milhões com a música, né? Na verdade são poucos os músicos que faturam alto com a música. Qual que a música entrou na tua vida, Virgílio? Bem, a família da minha mãe, o meu avô era gaiteiro e da parte da esposa dele, era Xamano, a esposa do meu avô, tinha irmãos que eram todos cantores tenores. Então, da ramificação da parte da minha mãe, dos dois lados dela, nós tínhamos uma tendência musical. E por parte do meu pai, o meu avô também era músico, tocava bandolim. E teve um filho, que era o Adriano Trevisan, que tem até o neto dele, que chamam ele de neto, daqui da Autoelétrica, também é músico. O pai dele, que é o Sérgio, que é filho do Adriano, né? Que é o Adriano, que é filho do vô Virgílio. E era cantor, inclusive naquela época cantou na televisão, que era uma coisa assim bem rara, né? Era mais difícil do que hoje, né? Porque a televisão hoje está mais divulgada. E ele foi um cantor, o tio Adriano foi um cantor da época, né? Assim, cantava. E tinha o tio Dante, por parte da minha mãe lá, que era tio da minha mãe, né? E tinha o tio Adriano, eram dois cantores, vamos dizer assim, cantores. E nós sempre gostamos de música. Então, da família Trevisan tem o Daniel, que hoje faz parte do conjunto que está em evidência, a Rádio Radar, que ele é baterista lá do conjunto, também sei que ele toca contrabaixo. E um rapaz que adora trem também, né? Apaixonado por trem. O pai dele que era mais, né? O Renato, todo mundo chamando de Cláudio, né? Eu chamo ele de Renato porque nós, quando éramos crianças, ele era o Renato. Então, na música tem um outro primo dele também, seria meu segundo primo, que toca numa banda de jazz, inclusive famosa, não lembro o nome. Até quando vieram tocar aqui no Centenário de Irati, na apresentação que houve no Centro de Eventos Italiano, veio uma banda muito boa e o baterista também era da nossa raça. A música então está infiltrada na família Trevisan. Ele não tem o sobrenome de Trevisan, aquele menino, mas Tem o sangue Trevisan. A mãe dele é a irmã do Renato, então, do Renato Trevisan. Então, o filho e o sobrinho são músicos. Você toca quantos instrumentos? Eu toco violão mal e porcamente, como dizem alguns, né? Eu sofri um acidente em 1976 e fiquei com a minha mão esquerda bem comprometida, porque eu quebrei o pescoço, né? E houve uma lesão na medula, da qual ficou uma sequelazinha na mão. Então, eu fiquei 13 anos sem poder tocar violão, ou sem até, né, nem podia, não me encorajava. Daí, graças a alguns amigos, eu voltei a tocar, porque de tanta insistência, você tem que tocar porque faz parte para nós aí, então faz falta um violeiro, né?
E o Petiac, falecido Orlando Petiac, gostava de tocar cavaquinho. Mas tem que aprender a tocar violão, porque o Braulinho quase não aparece, o Braulinho já tinha ido embora para Curitiba, então... Aí o Chocolate também já não estava mais em Irati, daí precisava de um violeiro, né? E, então eram umas rodas muito gostosas de samba, aquela coisa, e eu fui me obrigando a voltar a tocar violão, e hoje a gente faz alguma coisa, mas nada. O Virgílio Trevisan é presidente do Clube do Comércio. Exato. Qual é a função do Clube do Comércio? O que é o Clube do Comércio? Para quem não está inteirado a respeito desse famoso Clube de Irati, Virgílio. Bem, o Clube do Comércio, a história dele é uma história muito bonita e ao mesmo tempo triste. Pelo seguinte, quando teve os auges dela, né, quando foi fundado em 23 de agosto de 1926 de agosto de 1923, o clube foi fundado com a intenção, a primeira ata lá está escrita assim, para fins literários e de lazer. Então, a primeira função do clube, a primeira história dele seria função literária, né? Então, cultura. Bom, e existe uma biblioteca até hoje, que desde que eu me conheço por gente, que a gente frequentava o clube, tinha uma biblioteca lá, sempre houve uma biblioteca. Ela existe na biblioteca? Existe a biblioteca, hoje está aos cuidados, essa biblioteca está aos cuidados da Academia de Letras, a ALAX. Essa biblioteca, ela funciona em horário comercial e ela pode servir a todos de Irati, da região, ou apenas os associados do Clube do Comércio? Não, ela está à disposição. Bem, então, para entender, o Clube do Comércio nessa história foi uma referência social, né? Porque tinha parte literária, mas os bailes, né? Tinha mesa de sinuca, tinha cinema, tinha aula de balé, o Clube do Comércio era uma referência na região. Movimentava a sociedade. E de toda forma, era um clube muito ativo, né? Carnavais, bailes de final de ano, tudo aquilo, era um... Como os costumes foram mudando, isso já não é de agora, mas os bailes foram acabando. E o clube, como o Clube do Comércio, foi perdendo aquela função, aquela razão de existir. Não tinha mais baile, o jogo de baralho, que era uma coisa que também foi morrendo aquele pessoal jogar, foi acabando aquela função de jogo de baralho que tinha. Sinuca foi indo para os bares, né? Mais para o bar do que para clube. E, enfim, foi acabando. O clube foi morrendo e foi diminuindo os sócios e os costumes foram mudando, até que chegou um ponto que o clube estava praticamente sem ninguém lá para cuidar, né? Quando eu voltei de Curitiba em 1996, eu, conversando com o falecido seu Sebastião Ribeiro, pai do nosso amigo Chico, a quem a gente tinha muita consideração pelo pai e pelo menino, né, que eram pessoas fantásticas. Então, o seu Sebastião cuidava muito do clube, mas ele já estava ficando bem, já estava idoso, já estava aposentado e tal, e ele era funcionário do clube e já não podia mais ir, então fizemos um acerto lá com ele, dentro do que podia fazer, dentro de lei e tudo, né, porque ele era funcionário do clube. E ficamos sem ninguém para cuidar. Como eu estava morando aqui, eu peguei ali o Deatas e verifiquei que já tinha 2, 3 anos que não tinha reunião, não tinha assembleia, não tinha presidente, na verdade estava lá sendo assim. Daí eu convoquei uma assembleia pelo jornal, convidei algumas pessoas, né? Houve uma adesão boa na assembleia e assumi a presidência do clube dali então. E aquilo, uma das coisas que me marcou foi quando eu fui votar. E era na parte de cima que votava, assim, aquela sessão minha, né? E foi uma manhã muito chuvosa, eu lembro que cheguei cedo, e não dava para andar lá dentro da parte de cima. Eles estavam embaixo de uma galeria, onde não estava chovendo. Não dava para andar de tanta chuva. Nossa. Eu me desesperei quando vi aquilo, porque eu sempre gostei do clube. Onde eu debutei. Onde faz parte da tua vida, né? Da minha vida, exatamente. Então, aí eu fiquei desesperado quando vi aquilo. Daí a gente começou a trabalhar e daí para frente a história é bem longa, tem muita coisa para contar que são detalhes, né? Hoje, graças a Deus, não tem. Se bem que
o que aconteceu? Depois de todo esse processo de recuperação e para ver o destino, fizemos uma pesquisa e todos os associados concordaram que seria o Centro Cultural Atividade Cultural. Então, nominamos de Centro Cultural Clube do Comércio. Então ficou esse o nome, que hoje já é oficial, já está na Receita Federal, já os estatutos registrados dentro da nova legislação e tudo, né? Qual é a renda do Clube do Comércio hoje? Bom, como os associados lá são todos remidos e beneméritos remidos pelo fato de não termos que perder sócios por falta de pagamento. Não temos muita coisa a oferecer. E o mais interessante do clube e preocupante, que o quadro social são 34 sócios. Eu, com 62 anos, estou entre os 9 sócios mais novos, com 62. Então não tem sócio nenhum ali com menos de 45, 50 anos. Então, o quadro social, esse ano temos 2 sócios, 2 amigos, que esse ano farão 90 anos. No caso, o seu Ângelo Cajano, salvo engano, em agosto, e o seu Júlio Vasilevski, salvo engano, em setembro, que fazem 90 anos. E daí tem alguns que são 87, 86, 85. Entende? É o pessoal mais da antiga. Você não pode exigir não pode exigir nada, né? Então, e eles dão a carta branca para a minha pessoa e para a diretoria. Então, eu tenho algumas pessoas lá que fazem, que me ajudam muito, né? Que assinam ata, que vão atrás e tem seu tesoureiro que precisa ter assinatura no banco para movimentar. Então, a renda do clube são alguns aluguéis que a gente tem ali. Das salas. E temos uma parceria com a prefeitura, pelo fato de ser um centro cultural, ligado, e a Casa da Cultura na frente. Então temos uma parceria com a Secretaria da Cultura. Né? Então, por intermédio da Secretaria, temos uma parceria com a prefeitura, da qual eles pagam a luz, a água, né? E tem funcionários lá que atendem, tem algumas. Então nós temos várias atividades culturais. Só para mim terminar o meu pensamento. E só que agora, no final do ano passado, em setembro do ano passado, detectamos lá um problema sério na cobertura, por causa de cupim. E tivemos que interditar uma parte do clube e fizemos um orçamento preliminar, assim, para ver, né? E o custo para arrumar aquilo lá é alto. A prefeitura não tem como ceder dinheiro para coisa particular, porque aquilo lá é um patrimônio, não é público, né? É privado. Privado. Então, estamos com um projeto em andamento, junto à Lei Rouanet, para recursos aí para recuperarmos. E já diante do que a gente espera e nossa perspectiva, até porque reformamos o estatuto, vamos abrir para novos sócios, todos eles com a intenção voluntária, vamos dizer assim, né? Que a pessoa que gosta de cultura, e tem alguns que vão ganhar dinheiro, mas tem muitos que vão por lazer, ou seja, para cantar, ou para aprender um instrumento, para participar de um coral, para participar da Academia de Letras, ou da biblioteca, enfim, como tem lá aula de teatro, o Paulo Baby lá faz aula de teatro. Então a gente tem bastante atividade, então as pessoas, nós queremos incrementar, incentivar a arrecadação de sócios lá, como é que é, aderir a novos sócios, né? Fazer uma campanha para adesão de novos sócios, para vermos se nós conseguimos fazer aquilo lá bombar a hora que nós estivermos com aquilo tudo arrumado, porque o espaço é muito bom e tem lugar para todo tipo de atividade cultural. Com certeza. O terreno para a construção do Clube do Comércio foi doado pelo Edgar Gomes, foi isso? Não. Como é que foi? O terreno são aquisição de duas escrituras. Né? O senhor Edgar Gomes, em 1923, ele era jovem. Né? O pai dele que era Mas quando foi para fazer a sede nova, onde é hoje, o senhor Edgar era o presidente, né? E daí ele já era mais adulto, com certeza, e ele era o manda-chuva mesmo da coisa, porque ele, com certeza, pôs dinheiro dele, que a gente sabe,
Ele tem algumas fotos dele em cima da construção. Ele era um cara, o seu Edgar foi uma pessoa sensacional. Eu sempre fui fã dele, fui amigo dele. Eu era bem jovem, ele já mais maduro. A gente conversava assim no Rotary, quando ele era convidado para apresentar uma música, uma coisa, eu sempre conversava com o seu Edgar. Ele era uma pessoa fantástica, de diálogo fácil, né? Pessoa bondosa mesmo. Uma pessoa boa e bondosa. Eu estava conversando dias desses com o Gaspar Valém, ele me falou que o seu Edgar era uma pessoa que tratava todos da mesma forma, do empresário ao andarilho. Ele era uma pessoa, não tinha nível para ele. E ele era uma pessoa de posses, né? Uma pessoa que poderia ser soberba. Porque é uma característica, geralmente as pessoas, infelizmente, infelizmente, né? Uma grande parte é dessa forma. As pessoas ficam um pouquinho melhor, compram um carro melhor, já mora muito pro vizinho. Isso. Infelizmente é assim, mas ele não tinha isso, né? E aliás, eu sou amigo de uma parte da família dele que a gente tem acesso, e também vejo que são pessoas também assim, sabe? Puxaram ele, vamos dizer, que não são soberbas, né? Eu conheço, sou amigo de netos dele, de filha dele, que são assim da mesma forma. A Marcela e o Emiliano, né? Tem muita característica. Eles não têm esse negócio, a Nezinha, né? Isso, a Nezinha do Toninho Kuminski, são pessoas assim que a filha dela, a Cíntia, eu conheço muito, a esposa do Dudo, né? Pessoas assim fantásticas, são simples e poderiam ser orgulhosos sobre, não são. Então o seu Edgar, ele pôs até dinheiro do bolso de sabe fazer aquela seta. Então quando eu penso assim no patrimônio, eu fico imaginando, porque a gente sentiu quando nós éramos, como a gente está em poucos sócios, que tinha sócios que tinham uma intenção de cuidar do patrimônio, mas não como patrimônio para a comunidade. E benefício próprio. Está-se aquilo lá, vamos ver, vai que alguém vê. E eu escutei várias pessoas falar, eu achei um absurdo, né? Alguém imaginar vender o Clube do Comércio para desmanchar, já falaram, eu podia fazer um hotel, fazer um shopping. Você não tem ideia do que eu já ouvi, mas é absurdos. As pessoas esquecem a história, que é a base de tudo. Claro. Então, se você perde a tua raiz, então, e aquele patrimônio está lá, é fácil. O que minha tristeza assim é essa, que nós tínhamos que arrumar um recurso, nós temos que arrumar aquilo lá, porque aquilo lá, olha, tem mais de 200 pessoas que usam aquilo lá durante a semana. Com aula de bateria, de violão que o Nelsinho dá, o Guaraná dá aula de bateria, tinha aula de acordeon lá, mas agora o menino afastou-se da aula de acordeon, mas tem uma aula de francês, tudo bem, para mim eu considero, nesse caso, uma cultura, não vamos falar em educação, né? Mas aula de francês, tem aula de polonês, tem aula de italiano, que tem um menino aqui, o Francesco, que dá aula de italiano, aula de teclado. Tem o Araújo, o filho do primo, né, o Zeca Araújo, que tem uma sala lá que nós cedemos, né? Então, o clube tem um monte de atividade cultural, sendo 200 pessoas que frequentam, com a Academia de Letras, trovadores, haikai, agora a dona Luísa Filos, né, nossa amiga, parceiraça lá, fez um concurso, você não imagina o nível desse concurso, foi de Cassiano, é um concurso de redação, coisa assim. Ela recebe do Brasil inteiro o material para pôr para os jurados nesse concurso que está tendo lá. Então o Clube do Comércio é uma referência cultural. Nós tínhamos, eu falo, cada vez que eu falo, tínhamos que a sociedade, um todo, procurar conservar aquilo. Com certeza, está aí a dica. Você que se interessa pelo Clube do Comércio, procure no Clube do Comércio o Virgílio Trevisan, leve ideias para reativar realmente todas as atividades que já existiam no passado, que possamos no presente e no futuro oferecer realmente muitos atrativos, muita diversão e cultura também para o povo aqui de Irati. Virgílio, obrigado pela tua participação no programa. Obrigado, quero agradecer e ficar à disposição mesmo para as pessoas que por um acaso queiram nos ajudar com o clube, que hoje é um patrimônio municipal, embora seja privado,
Nós vamos abrir para muitos sócios e aquilo, depois do novo estatuto, não poderá nunca, jamais ser vendido. Com certeza. Papo Reto teve a apresentação de Marcelo Júnior, na produção de Martins Escritório de Ideias, o apoio cultural de Móveis Irati, tradição e qualidade na Avenida Getúlio Vargas, produtos da Serra de Mário Pianado Ângelo e do Macarone, ou macarrão produzido em Irati.